Muito boa noite. Então, sejam bem-vindos ao nosso desafio 2 em 1, que é o quê? É o seu faturamento em dobro. Bom, aqui nós discutimos estratégias para dobrar o seu faturamento. Bom, agora você deve estar se perguntando, deve estar querendo saber, dobrar o faturamento, mas em quanto tempo? Isso vai depender se você aplicar tudo que nós passarmos aqui nesse período do nosso desafio 2 em 1. É possível dobrar o seu faturamento em 90 dias, em 120 dias, em 60 dias? Sim, mas vai depender muito das aplicações que você vai fazer no seu consultório, na sua clínica, na sua empresa. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Bom, gente, eu sou Fabiane Ravanelli e o episódio de hoje é sobre excelência no atendimento. Bom, nós estamos agora num período, não é agora por conta de tudo que está acontecendo, não, tá? De até mesmo antes aí do período em que nós temos passado nesse último ano, mas vivemos no período de experiências. Então, o que isso significa? Isso significa que as pessoas, elas tendem a gostar de um excelente atendimento, de isso pesar muito para a opção dela, de onde ela vai fazer a compra dela. Então, não é simplesmente o produto em si, o serviço em si, mas é a experimentação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, tem diversas lojas que as pessoas vão até a loja, vão provar esses produtos. Então, vai passar a escovinha no cabelo, vai experimentar uma panela, e muitas vezes elas não fazem a aquisição daquele produto naquele momento, naquela loja. Eu vou citar um exemplo aqui que eu vi recentemente, que eu soube recentemente, de alterações em forma de atendimento. Então, vamos supor, se você vai fazer uma vistoria, hoje essa vistoria está online, a pessoa não precisa mais ir lá ver o imóvel, ver o carro, então tem muitas coisas que passou para online. Então, essa facilidade do atendimento, da resposta mais rápida. Pense que algum tempo atrás, a gente tinha que esperar quantos dias para agendar com que a pessoa se deslocasse até um local para fazer essa determinada vistoria. Agora é online, vai lá, faz foto, encaminha. Então, hoje está tudo muito mais rápido. E é isso que o cliente quer, essa agilidade, esse bom atendimento. Então, tem coisas que vão funcionar como bom atendimento, o quê? Agilidade, que nem isso que eu expliquei aqui agora. E tem coisas que vão funcionar como um excelente atendimento, não somente agilidade, mas toda aquela coisa, aquela situação da experimentação, né? E o que seria essa experimentação? É desde quando a pessoa pisa na sua empresa, no seu consultório, é desde quando a pessoa entra em contato, que seja via telefone. Então, primeiro contato dela com a sua empresa, com o seu serviço, com o seu negócio. Ali ela já vai começar a ter uma situação de decisão, fatores que serão decisivos para ela adquirir ou não o seu serviço, adquirir ou não um produto que você oferece. Então, como que a gente pode falar isso para odontologia? Então, o primeiro contato, se a pessoa entra em contato com você via WhatsApp, via telefone, ela já vai ter uma decisão de será que eu vou realmente nesse consultório ou não? Se eu ligo para um consultório, né, e eu tenho um bom atendimento, a pessoa é atenciosa, ela dá um bom dia, ela te oferece os horários disponíveis, ela explica quem que vai te atender, ela tem uma atenção com você. Essa possibilidade de realmente você finalizar esse agendamento é muito maior. Ela vai chegar nessa consulta, nesse primeiro atendimento presencial, com aquela sensação até que já te conhece, né? Então, assim, o que seria três fatores importantes hoje, de extrema importância, para a gente conversar sobre a excelência no atendimento. Primeiro, o que é a cara do nosso negócio? É o que eu estava falando aqui. É a nossa recepcionista, telefonista, secretária, a pessoa que vai ter o primeiro contato com o seu
cliente, que vai ser o seu futuro paciente. Outro ponto importante, a organização. O que seria essa organização? A organização de uma recepção, a organização interna, os processos internos, a aparência em geral, então, toda a parte organizacional da empresa, do consultório. E, claro, o profissional que vai fazer esse atendimento final, que é o quê? O cirurgião dentista, o médico, a fonoaudióloga, enfim, as pessoas da área de saúde que nós estamos falando aqui, dessa excelência no atendimento. Então, é hora do profissional mostrar o conhecimento dele, trazer, então, digamos assim, finalizar com aquela chave de ouro esse atendimento. Então, são esses 3 pilares que nós vamos conversar bastante aqui hoje. E aí, muitas pessoas se perguntam, ou às vezes chega no momento e fala assim, tá, e para eu reorganizar tudo isso, para eu fazer essa organização, esses processos internos, para eu organizar, para eu fazer um treinamento com a minha secretária, com a minha equipe, para eu adquirir mais conhecimento, para eu trazer novidades em tratamento para o meu paciente. Para tudo isso, eu preciso de quê? Eu preciso de dinheiro para investir. Então, aqui, eu vou falar hoje algumas ações que não necessariamente vocês precisam fazer investimento de dinheiro, mas sim investimento de um pouquinho de tempo. Ah, mas se eu não tenho tempo? Já já nós vamos conversar sobre isso, em como você vai fazer para reorganizar, para reestruturar aí a sua agenda, o seu tempo, para que isso aconteça. Então, hoje, sim, Fabiane, eu preciso ter o dinheiro para comprar um equipamento, que é isso que vai ser excelência no meu atendimento? Não. Gente, o primeiro contato, o primeiro passo é aquele contato com o paciente. Ele precisa entender que ele está sendo bem atendido, que o profissional tem um conhecimento, aquela proximidade. A gente está falando aqui de pessoa para pessoa. Esse contato, essa excelência. Então, eu preciso ter um consultório lindo, maravilhoso, cheio de coisas da última geração, para que o paciente queira tratar comigo? Também não. Claro, nós temos que ter, sim, um consultório limpo, organizado, dentro dos padrões. A pessoa tem que chegar lá e tem que observar isso, ela tem que perceber que aquele consultório está limpo, né? Existe toda a parte aí, não é só a preocupação com o conselho de classe ou com a vigilância, algo assim, não. É aquela coisa que o paciente vai chegar e não vai ter a preocupação com a higiene daquele consultório, com a aparência daquele consultório. Então, são coisas simples que a gente tem que fazer para que passe essa sensação para ele, essa segurança. Lembrando que, nesse período agora, a gente tem que ter uns itens a mais, né? Para demonstrar mais ainda essa segurança para o paciente. E não só demonstrar, mas para que nós tenhamos essa segurança também, porque nós temos aí toda a nossa proteção, o tempo todo em atendimento com o paciente, e da nossa área é um atendimento muito próximo, então tem que ter esses cuidados. E tempo, como que nós vamos fazer então para ter tempo para tudo isso? Para você conseguir se reorganizar, você não tem que pensar assim, poxa, eu já atendo o dia inteiro, às vezes o meu paciente falta, eu fico com a agenda apertada porque não dá tempo, aquele tempinho ali que sobra na agenda, eu tenho que reorganizar outras coisas. Como que eu faço? Se a gente precisa se reestruturar, se reorganizar para ter um aumento de faturamento, a questão do tempo que você vai destinar para treinar a sua equipe tem que estar dentro da sua agenda. Então, se o seu horário de estar dentro do consultório, de estar dentro da sua clínica, é das 8 da manhã às 8 da noite, eu estou citando aqui alguns exemplos, tá? Então, você não tem que colocar lá que o seu atendimento, a sua agenda é nesse mesmo horário. Eu vou atender os pacientes das 8 da manhã às 8 da noite. Então, você vai separar um dia da semana, um horário da agenda. Vamos supor que seja segunda-feira. Pega aquele dia que normalmente, nesse período todo aí de atendimento, de experiência em consultório, a gente já tem uma noção de quais são os dias que tem um fluxo maior e que tem um fluxo menor. Então, escolha aquele dia que normalmente tem um fluxo menor e separe um horário. Então, todas as segundas ou todas as quartas-feiras,
eu vou separar um horário das 8 da manhã às 10 da manhã para eu estar junto com a minha equipe, para saber deles o que eles têm enfrentado de dificuldade na conversa com o paciente, ou até mesmo que muitas vezes os pacientes chegam até eles e pedem, olha, eu gostaria que tivesse tal coisa no consultório, eu gostaria que a doutora, outra dentista me atendesse, ou, né, se eu posso conversar com a recepcionista ou com a telefonista, as demandas que esses pacientes trazem. Então, por isso que é importante esse primeiro atendimento, que é ali o atendimento da primeira pessoa que está na recepção, a secretária ou a telefonista, se esse atendimento foi por telefone, ser muito receptivo, a ponto da pessoa ela sentir esse aconchego de poder falar com a pessoa que está atendendo ela no telefone ou na recepção e de passar as opiniões dela, né, as coisas positivas e até mesmo negativo. E a gente não pode levar como ruim se teve um feedback negativo do paciente. Pelo contrário, se teve um feedback negativo e aquele paciente falou, pode ter certeza que não foi a primeira vez e o primeiro paciente que teve aquela mesma sensação. Aquela foi a pessoa que teve a coragem e sentiu abertura para falar. Então, receba isso como positivo e não como negativo. Por quê? Ainda bem que você soube, através de alguém, alguma coisa que tem que ser corrigido. Claro que o mais adequado é que nunca tenham coisas para corrigir, mas isso é sempre assim, é impossível, né? Nós somos pessoas. E, assim, infelizmente, a gente comete alguns erros, ou às vezes a gente está achando que está fazendo da forma mais adequada, um bom atendimento, e não. Né? O feedback daquela pessoa nos mostra que tem algo a ser melhorado. E isso é muito bom. Então, esses horários devem ser colocados na agenda. Tem que ser colocado ali pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana é suficiente. Então, uma vez por semana, separa de no máximo 2 horas, para ter um feedback da sua equipe. E coloca uma vez por mês uma reunião maior. Essa uma vez por mês não vai ser discutido somente sobre atendimento, sobre as opiniões que as pessoas trouxeram ao longo da semana, ou feedback da sua equipe com relação à empresa, o que elas acham que pode melhorar ou não. Mas nessa reunião, uma vez por semana, eu sugiro até que seja de início de mês. Por quê? Porque a gente já está preparado com os números de crescimento para o próximo mês, para os objetivos para o próximo mês. Não é de crescimento de faturamento, nem de quantidade de paciente, mas você tem que ter um planejamento. O que você quer fazer de melhor para o próximo mês, que talvez não funcionou muito bem nos meses anteriores. E nessa reunião mensal, essa uma vez aí por mês, que eu sugiro que seja no início do mês, separe um horário maior. Então, separe meio período. Então, uma manhã, que normalmente a manhã para a gente no atendimento é mais curta, porque a tendência é da gente fazer um atendimento mais estendido, mais para o fim do dia, muitas vezes até por conta das pessoas que não conseguem ir até o consultório em horário comercial. A maioria dos profissionais atendem aí até depois das 6 da tarde, 7, muitos até às 8, às vezes, né? Mas agendam um último paciente mais para o fim do dia. Então, eu sugiro que seja pela manhã mesmo, que está com a cabeça mais tranquila, está mais organizado, não tem as demandas do dia. E aí, essa reunião mais extensa, vocês vão discutir o que tem de planejamento para aquele mês. Então, entendam que a questão de falar, poxa, eu não tenho tempo para fazer tudo isso, tem que ser colocado na sua agenda. Então, quantos pacientes você vai estar deixando de atender para você separar a sua agenda para isso? Vamos colocar ali que durante a semana de 1 a 2 pacientes, isso vai refletir no seu faturamento? Se você estiver treinando a sua equipe, o seu índice de falta de paciente vai reduzir. Consequentemente, esses horários de falta, que você ficava com períodos ociosos e muitas vezes não dava para fazer alguma outra tarefa, porque é algo que nos surpreende, a gente não sabe que o paciente vai faltar, você vai estar com uma agenda mais organizada. Então, entendam como vale a pena essa separação
esse período de treinamento para a equipe, que você vai aumentar a sua conversão, você vai melhorar o seu atendimento, o que vai destinar lá, né, o que a gente falou do nosso desafio, que é o quê? Aumentar, então, o nosso faturamento. Então, tudo que nós falamos aqui é destinado ao aumento de faturamento. E esses pontos-chave são importantes. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma mentoria que eu sugeri para a pessoa, sugeri para o dentista, falei assim, olha, essa reunião mensal é algo que eu faço na minha empresa. Essa reunião mensal, normalmente eu marco no primeiro dia útil do mês de manhã, por quê? Porque daí eu vou lá, eu compro algo muito simples, um bolo, um suco, um café, uns pães de queijo, e antes dessa reunião, tem ali, digamos, uma confraternização com os funcionários, né? Um dia que eles vão chegar mais tranquilo, a gente vai fazer um bate-papo ali, bem de assuntos aleatórios, ali de mais ou menos uns 20 minutos, e depois nós entramos, então, em reunião, falando de resultado, do que tem que ser ajustado, dar os parabéns porque, de fato, foi muito positivo, e alinhar o que tem que ser alinhado. Mas isso, inclusive, nós estaremos aumentando o engajamento da equipe. Tudo isso faz parte, então, desse treinamento, a gente pode dizer assim, por quê? Porque você está aumentando o engajamento da sua equipe. Tudo isso são pontos positivos para que a gente melhore o atendimento. Outro exemplo aqui, agora um exemplo não muito positivo, uma experiência que eu mesma já tive, né? Numa situação de ligar para fazer um agendamento médico para minha filha, no qual a secretária perguntou, né, de prontidão, ela falou, qual horário que você pode, né? E naquele período, ela era bebê ainda, eu falei assim, olha, eu estava trabalhando, então eu pedi para que fosse no último horário do dia, né, para não atrapalhar tanto a minha agenda com relação aos pacientes, e a minha filha estava numa situação que precisava de atendimento emergencial. E aí eu solicitei e falei assim, olha, eu preciso do último horário do dia. E aí antes, a primeira coisa que ela me perguntou foi, então tá, o último horário do dia é? Aí ela falou, então eu tenho o horário das 6h30 disponível. Falei, perfeito, então pode fazer esse agendamento. Aí depois disso a pessoa me questionou, mas é convênio? Aí eu falei, sim, é convênio. Então eu não posso te atender 6h30, porque a gente não atende paciente de convênio no fim do dia, o último horário é 5h30. Então, o que eu tive de sensação com aquele atendimento? Eu adorava muito o pediatra da minha filha, mas o atendimento da recepcionista, não só aquele atendimento, aquele foi um dos atendimentos dela, me fez vir a querer trocar o médico que atendia ela, que já acompanhava ela há muito tempo. Porque toda vez que chegava no consultório ou que tinha que agendar, o atendimento era muito ruim. Então, quando nós chegávamos para levar ela para atendimento, nós já chegávamos não aborrecido, mas não era uma sensação boa. Por mais que fosse consulta de retorno, de rotina, mas não era legal. E aí era um atendimento para quê? Na época ela era bebê. Então, eu estou levando a minha filha, que é um bebê, para ser atendido em um lugar que não estava me passando uma confiança, uma sensação boa. Então, para vocês, esse é um exemplo que eu quis citar aqui de algo negativo, digamos assim, mas que a gente deve trazer para a nossa realidade como algo construtivo. Porque são ações para nós não executarmos, não é assim que deve ser o atendimento. Então, para vocês perceberem que nós podemos estar perdendo clientes e não é por conta do atendimento nosso, não é por conta do atendimento do dentista, ou por conta do atendimento do médico, da Nutri, da Fono, mas pode estar perdendo o paciente por conta do primeiro contato com esse cliente ou com esse paciente. Né, que é o quê? É o contato telefônico, hoje é o contato via WhatsApp, então tem que ficar muito atento a isso, é o contato via Messenger, que vem ali alguém das redes sociais querendo agendar uma consulta, isso aí tudo vai refletir em agendamento ou não. Lembrando que após o agendamento, após essa pessoa ir para o consultório fazer a consulta, a gente ainda tem que converter. Poxa, olha quantos degraus nós temos que alcançar para finalizar, então, para fazer uma nova venda.
E se no primeiro degrau já acontece isso, já não tem essa conversão que eu digo agora, falando da secretária, o primeiro contato de chegar até o consultório, quantas pessoas nós estamos deixando para trás? Vamos falar assim, quanto de dinheiro está ficando na mesa que poderia estar entrando no seu consultório? Então, por isso que não é tempo perdido, não é cliente perdido esse horário destinado a treinamento da equipe. Pelo contrário, isso pode elevar e muito a sua taxa de conversão dos pacientes. Um outro fator aqui, né? A parte de organização. Então, o que seria essa organização? É uma organização como um todo. Então, uma organização desde quando eu estou chegando, uma organização da pessoa que está me atendendo. Então, imagine você, a pessoa que está ali pronta para te atender. Ela é muito cuidadosa, ela conversa muito bem, é muito atenciosa, mas, de repente, você chega numa recepção que está toda bagunçada, está tudo fora do lugar, mas a pessoa que está te atendendo, ela é exemplar, ela te atende muito bem. Então, é o primeiro contato com aquele consultório. Qual a sensação que você vai ter? Nossa, está tudo bagunçado aqui, como que é lá dentro? Como que é isso? E essa bagunça, digamos assim, essa desorganização de coisas básicas, vai ocorrer uma perda de tempo. Então, isso vai acontecer que vai uma perda de produtividade. O tempo que a pessoa tem para depois reorganizar tudo aquilo, ela poderia estar ligando para um paciente para reagendar, ela poderia estar vendo na agenda uma disponibilidade de horário de alguém que ligou, falando, olha, se tiver um horário disponível para antes, por favor, você me agenda, olha só a excelência no atendimento. Se ela faz isso, ela liga, olha, eu consegui aqui um horário antes do jeito que você queria. Então, esse tempo que ela vai organizar o que está fora do lugar, o que está bagunçado, poderia estar sendo mais produtivo. Então, estou dando aqui um exemplo de organização. Outra coisa, sem necessariamente estar aumentando o custo, né, do consultório, da clínica. Poxa, eu preciso colocar um uniforme para as minhas recepcionistas, para a minha equipe, e muitas vezes não está com disponibilidade de caixa para que faça isso. Combine com as pessoas algo que fique mais uniforme, não uniforme tudo igual, né? Mas algo assim, mais padrão. Olha, gente, a gente não pode ainda, nesse primeiro momento, adquirir uniforme, mas vamos colocar aqui um padrão? Será que nós podemos, então, fazer o seguinte, fica fácil aqui para vocês virem todas com uma calça jeans e uma camiseta preta, ou uma camiseta branca, ou uma camiseta rosa? Estou aqui citando exemplos, mas é algo que vai trazer uma organização visual para a pessoa que está chegando ali. Né? Não está uma de pink, outra de amarelo, outra de azul, uma de short, outra de calça, uma de vestido, e aí você olha e não sabe muito bem quem que trabalha ali, quem que não trabalha. Né? Não tem essa identidade visual de quem você procura para você abordar, para ser atendido. Então, é um tipo de organização que, de novo, não vai demandar gastos, né, financeiros, mas que com uma simplicidade ali de uma conversa com a equipe pode acontecer. Então, aqui a gente falou de quê? De organização de espaço, a gente falou isso que a gente só está na recepção ainda, né? E um outro ponto extremamente importante é o quê? Agora a gente passando aqui para o dentista. É a organização e o conhecimento e tudo isso que eu falei da parte do cirurgião dentista. Meu, seu, das pessoas que trabalham no consultório, que atendem no consultório. Então o que seria essa organização por parte do cirurgião dentista? De novo, vou citar aqui um exemplo de um lugar que eu trabalhei e eu tinha um tempo fixado para eu fazer atendimento daqueles pacientes. Para eu conseguir cumprir com aquele tempo, né, para eu conseguir fazer o procedimento, então, o que eu fazia? Eu tinha uma organização da minha bancada de uma forma que eu não perdia tempo em ter que reorganizar ou procurar o material para eu fazer o atendimento.
Então, isso para mim foi bem no começo da minha formação, logo que eu me formei, mas que foi muito importante para eu trazer para a minha experiência como profissional, porque isso teve um crescimento muito grande a ponto de toda a minha vida profissional eu trabalhar dessa forma. Então, se você tem um gaveteiro que você organiza lá, quais são os procedimentos que você tem que executar, que fique todo naquele primeiro gaveteiro ou em cima da sua bancada, enfim, cada um tem que se organizar da forma que vai achar que é melhor para trabalhar. Mas é necessário um tipo de organização, novamente, né, um processo interno daquele profissional ali. Eu preciso que tenha essa organização e assim você não vai ficar gastando tempo para procurar aquele material. Isso auxilia muito. E com isso, você consegue melhorar o seu tempo de atendimento. Né? Não fica, ao invés de você levar, às vezes, 1 hora para aquele atendimento, às vezes você vai levar 40 minutos e aqueles outros 20 minutos você pode atender melhor conversando com o seu paciente, né? Não ficar somente no período ali de atendimento do paciente com o procedimento em si. O conhecimento do profissional. Então, vejam, isso tudo é muito importante para a conversão. E isso tudo, amanhã, na nossa live, nós vamos falar de vendas, né, dentro da odontologia, desses processos de conversão. E eu vou falar muito de coisas que nós falamos aqui hoje, de novo. Por quê? Porque tudo isso aqui vai fazer parte de um processo de venda. Se o paciente não se sentir bem, lá no final, na hora de você passar o valor, não vai acontecer. Por isso que todos os passos devem estar muito alinhados. E com isso, o que o profissional tem que trazer? Para ele trazer essa confiança. Então, como que ele pode se apresentar para esse paciente? Então, assim, a nossa apresentação, a gente sempre tem que estar com um jaleco muito bem organizado, muito bem limpo, passado, não todo amassado, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente sai correndo do consultório, porque já está cansado, aí pega o jaleco, tira, coloca de qualquer jeito em cima da cadeira, chega no outro dia e ele já está amassado. Então, são cuidados simples que você vai se apresentar para o paciente de uma forma melhor. Então, cuidado com esse jaleco, também ter um padrão. Então, é importante você se apresentar. Então, se é um homem com uma calça social, eu não gosto de trabalhar com calça social, que seja uma calça jeans, um sapato, esses cuidados, né? Poxa, você vai lá, vai atender de tênis, está errado? Não, não está errado. Mas você vai chegar lá e o paciente vai se deparar com a situação assim, muitas vezes de nos comparar se essa pessoa é um recém-formado, mas ele é formado mesmo, porque ainda tem a pessoa assimila com isso, né? Como se fossem pessoas muito mais jovens para estar dessa forma. Então, a mulher, não digo com maquiagem, mas um batom claro, simples. Sempre falei para toda a equipe, não só os dentistas, mas as pessoas que estão ali de frente, né, recepcionista, todos, cuidarem os cuidados com as unhas, são coisas simples, né? Para a pessoa chegar e falar, poxa, está um ambiente gostoso, limpo, organizado. Então, essa apresentação, digo, aparência física, esses cuidados, é muito importante. Então, homem, se tem a barba, sempre está aparada para mostrar melhor higiene. Então, nós estamos lidando ali com um ambiente que tem que demonstrar higiene. E na hora de chamar esse paciente, ter um cuidado na hora de chamar. Então, nosso padrão, digamos, de atendimento, né, que agora tem que mudar um pouquinho devido aí a todos esses acontecimentos. Mas, o que eu sempre passo de orientação? Para que esteja sem máscara, que não é o que vai fazer agora, né? Mas para que o paciente veja o seu rosto, ele conheça a pessoa que vai fazer o atendimento dele. Então, chamar esse paciente, esse cliente, né? Antes de ser paciente, é um cliente, se é uma pessoa que ainda não fechou um tratamento, e se é um paciente, então chame esse paciente para o consultório, se apresente. Olha, né, no meu caso, eu sou a doutora Fabiane, eu que vou te atender, você chama aquele paciente para dentro da sala, bate um papo com ele, conversa. Para quê? Porque as pessoas têm muito medo,
né? E aí, com esse medo, ela já chega lá tensa para ser atendida. Então, para quebrar um pouco esse medo. E ali ela já começa a construir uma relação de confiança. E isso você está demonstrando para ela que você se importa com ela. E a hora que você vai passar ela para um atendimento, então agora eu quero ver quem que se reconhece, né? Ou quem que reconhece uma situação que já passou assim, em um dentista, por exemplo. O dentista senta o paciente na cadeira, né? Naquele equipo, nem chama para uma outra cadeira junto da sua mesa para conversar nada, fala, oi, seu José, senta aqui então na cadeira, né? Nem olha para o paciente direito para conversar, já deita o paciente, enquanto vai colocando o pé ali no pedal para deitar a cadeira, já vai falando, então, seu José, faz tempo que você não vai no dentista? E por que o senhor me procurou aqui hoje? E já vai começando a consulta, descendo a cadeira, e o paciente nem olhou para você direito. E, né, detalhe que o paciente está naquele momento de estresse, né? Porque morre de medo de dentista e está ali acontecendo essa situação, ou seja, nem começou a criar um vínculo de confiança com essa pessoa. E aí você vai atendendo, vai falando dos procedimentos. Ah, olha, tem que fazer um tratamento de canal nesse dente. Ah, aqui, ó, tem uma restauração. Como se o paciente estivesse entendendo o que é exatamente um tratamento de canal. Ah, tem que tirar esse dente. Poxa, o paciente morre de medo de dentista. Você não criou um vínculo com ele, né? Uma relação ali que ele começa a ter uma confiança com você. E você já vai falando procedimentos que às vezes ele nem conhece por aquele termo. Então, as coisas têm que ser muito simples, tem que ser passado de uma forma que o paciente entenda. Depois que finaliza todo o atendimento, conversar com esse paciente, com ele sentado na cadeira já e não deitado ainda. Ou melhor ainda, levar ele para junto de uma mesinha no qual ele vai sentar em uma cadeira normal e não numa cadeira de dentista, né? Para que ele não tenha esse medo. E ali vocês vão conversar, você vai explicar melhor o que é cada coisa, para depois, então, passar esse preço. E isso é a hora que o dentista tem que fazer toda a sua diferença. Então, de novo, imaginem, momento algum aqui, eu falei que tem que ter um equipamento top de linha que custa 50 mil reais, que você tem que ter uma câmara intrabucal que custa, sei lá, 5 mil reais, que você tem que ter um digitalizador ou um raio-x panorâmico dentro do consultório. Isso seria muito legal ter? Claro, é um grande diferencial, óbvio que é. Mas o que adianta ter todos esses equipamentos? Uma clínica que você vai gastar 500 mil reais para construir, para fazer, né? Ou muito mais do que isso, se você tem todos esses equipamentos, mas chega na hora do atendimento, não foi legal a recepção do paciente, ele não gostou da forma que você explicou, vai converter? Não vai converter. Agora, se você foi prestativo, explicou, esse paciente se identificou com você, ele criou uma confiança com você, e você não tem todos esses equipamentos, ele vai fechar com você? Claro que ele vai fechar com você. Então, quando eu falo em momentos de experimentação, não significa necessariamente que você tem que ter todos esses acessórios, todos esses equipamentos. Não é nada disso. O paciente tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem, a ponto de, claro, ele indicar o seu tratamento para diversas pessoas. Agora, óbvio que se a pessoa tem condições de ter todos esses equipamentos, mais essa excelência no atendimento, melhor ainda, né? Então, é claro, porém, isso com certeza vai ter que aumentar o seu ticket médio, vai ter que ser uma outra precificação, né? Porque você tem um investimento muito mais alto. Mas, vamos lá, tem como eu aumentar o meu faturamento sem eu ter que fazer grandes investimentos? Sim. Sem eu pensar em fazer investimento nenhum? Também. É só alinhar a sua equipe, é só alinhar o seu atendimento. Então, o que adianta você fazer uma ação de marketing absurda, investir um valor alto nessas ações e, de repente, não tem nada disso alinhado? Então, vai perder dinheiro. Então, antes de tudo, o primeiro passo para que você comece, então, olha, eu vou fazer um planejamento e eu vou aumentar o meu faturamento, é esse. Primeiro, é sem investimento nenhum. Investimento é o quê? É zero para quem já tem consultório. Então, você vai
investir o quê? Do seu tempo que já estava destinado a atendimento de paciente, que você vai qualificar a sua equipe para quê? Para otimizar essa agenda, para melhorar essa agenda, para que você consiga destinar esse tempo para treinamento e, com isso, aumentar suas conversões, aumentar suas indicações. Então, vai melhorar muito. E, com isso tudo, você vai aumentar o quê? Vai aumentar a credibilidade sua, você como cirurgião dentista, vai aumentar a credibilidade do seu consultório. Se você tem uma marca, um nome, uma clínica, vai elevar a credibilidade dessa marca. Então, isso é um fator determinante, um fator extremamente importante. Bom, quais são algumas coisas de diferenciais que você pode aplicar sem necessariamente, de novo, pensar em investimentos? Coisas simples, ou se for, não digo investimento nenhum nesse caso, mas investimento de valor de dinheiro mais baixo, tá? Então, se você já está com uma equipe estruturada, já está com uma equipe treinada, você pode, então, colocar um atendimento, quando você vai fazer uma avaliação do paciente, um tour pelo seu consultório. Mas, Fabiane, de novo, eu não tenho um monte de coisas diferentes. O que o paciente quer ver é que o seu consultório está limpo, que o seu consultório está organizado. Então, ele fazer um tour, que seja um consultório pequeno, mas ele vê onde você esteriliza o material, que aquele material ele está sendo cuidado, que está no lugar limpo, que está as embalagens separadas. Ele observar isso, que você tem uma organização na gaveta da sua esterilização para cada equipamento. Olha que diferencial legal e não vai elevar o seu custo. Para isso, você tem que organizar o tempo da sua agenda de avaliação. Então, nesse caso, não dá para fazer avaliação de 15 minutos, de 20 minutos, tem que ser um período maior. Então, isso você tem que organizar. Então, entra lá na questão do seu planejamento semanal e mensal com a sua equipe. Então, é algo que você pode incluir. Mas, de repente, esse horário a gente pode otimizar. Então, define com uma pessoa do seu consultório, se você tem mais de uma pessoa na sua equipe, né? Às vezes você tem 2 secretárias, né? Ou uma auxiliar e uma recepcionista. Uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha um treinamento suficiente para fazer isso com aquele paciente. Você pode fazer o quê? A pessoa fazer o atendimento inicial lá no balcão da recepção, preenchendo a ficha, enquanto isso você está atendendo um paciente. E ela fazer esse tour e lá mostrar a esterilização, mostrar se tem mais de uma sala de atendimento, a sala de atendimento, ou até mesmo ser um consultório pequeno. Não, mas eu tenho só a recepção. E o meu consultório, e o consultório, a autoclave fica dentro do consultório, que daí é permitido, e aí vou fazer tour. Mas se mostre uma prontidão de, olha, seu José, tudo bem? Então, se o senhor precisar ir ao banheiro, ali está o banheiro. O senhor aceita uma água, um café, fica à vontade. E mostra onde fica o bebedouro. Então, assim, você não está fazendo um tour, é um consultório pequeno, mas você já está demonstrando um bom atendimento, um grande diferencial, que muitas vezes esse detalhe não acontece ali nessa recepção, né? Nessa recepção do seu paciente. Outra coisa que é um grande diferencial, na finalização dos atendimentos. Então, vamos lá, eu vou dar 2 exemplos. O atendimento de ortodontia e o atendimento de implantodontia. Isso é aplicável para qualquer especialidade, mas eu vou usar essas 2 áreas aí para explicar esses 2 exemplos que eu vou dar. Então, vamos lá. Vamos supor que você finaliza um tratamento ortodôntico. Então, exige uma organização da equipe. Por quê? Porque é um dia que você vai fazer a remoção do aparelho daquele paciente. E é o dia que esse paciente está muito feliz. Porque eu brinco que eu falo que o paciente da ortodontia, ele tem 2 momentos felizes, né, durante o tratamento dele, que é o dia que ele coloca o aparelho e o dia que ele tira o aparelho. São os 2 dias mais felizes durante o tratamento.
Porque ele está numa ansiedade muito grande para colocar o aparelho, e o dia que ele vai tirar, ele também já não aguenta mais, porque vai todo mês na consulta, ele quer tirar. Então, o dia que ele vai colocar esse aparelho, depois de instalado o aparelho, pode fazer uma foto com o seu paciente, né? Olha aqui, que legal, nosso paciente agora iniciando o tratamento. E quando o paciente finaliza, é um dia que ele está muito feliz, que ele não aguenta mais ir em tantas consultas, ele está com o dente alinhado, ele quer mastigar sem aquele aparelho, ele quer escovar os dentes sem aquele aparelho. Então, é o momento que tem que fazer uma foto com ele, aquele paciente sorrindo. Então, isso é algo muito simples, mas já dá uma atenção especial para ele. E melhor do que isso ainda, se você tem, e é importante que tenha uma logo, que seja com a sua marca ou com o seu nome, vá junto desse lugar onde tem essa identificação visual do seu consultório para ficar no fundo da foto. E tire uma foto com o seu paciente. E assim, ó, você de jaleco, para ser identificado que você é o dentista que fez o tratamento dele. Junto do seu paciente vai estar sorridente. E aí você pode colocar lá nas redes sociais, né? Mais um tratamento finalizado, um paciente feliz. Isso é uma prova social que você está utilizando nas redes sociais. Isso é algo muito positivo para a sua credibilidade, porque hoje as pessoas vão procurar onde? Nas redes sociais. Primeiro ponto, quando ela vai procurar um profissional, é lá que ela vai ver antes como que está esse profissional, como que ele está se apresentando, como que ele está aparecendo. E aí, a gente pensar assim, se puder destinar um valor para essas finalizações, você pode organizar algo, pode ser um pacotinho de alguma coisa que você fala lá no início do tratamento, né? Quando o paciente está no aparelho, coisas que ele não pode comer. Olha, evita de comer bala, chiclete, pipoca. Então, de repente, você organizar um pacotinho com esses itens que a gente fala que ele não pode comer durante o tratamento, digamos assim, um entendimento de que realmente ele finalizou aquele tratamento. Porque se a vontade dele é poder comer a pipoca, né, que a gente sabe que eles comem durante o tratamento, mas, digamos assim, com a alta de, olha, agora você pode, então você pode presenteá-lo com isso. Olha, então tá aqui, né? Porque durante todo o tratamento a gente falou para você não comer, esse é o seu presente aqui por estar finalizando esse tratamento. Então, isso é um gasto muito pequeno que você pode usar como algo muito positivo. No momento que você entrega isso para o paciente, de novo, o paciente já está feliz que retirou o aparelho. E aí é o momento que ele vai demonstrar estar mais positivo, ainda mais feliz, então é a hora de rolar aquela foto. Uma situação, por exemplo, das pessoas que colocam implantes. A parte do implante pode ser muito além disso, porque o sonho daquela pessoa é mastigar com segurança. Então, a pessoa que usou o aparelho, ela em algum momento ela já teve, assim, ela passou com a mastigação normal durante esse período, né? A diferença é alguns cuidados na mastigação, e ali a hora que tira é um alívio para ela. Mas na hora que você está finalizando um tratamento de implantodontia, você vai dar alta para aquele paciente, é um sonho realizado, porque muitas vezes aquele paciente passou muitos anos da vida dele querendo ter a sensação de mastigar com segurança, de sentir melhor o gosto do alimento. E aquele momento da instalação da prótese, que ela vai ter essa sensação de segurança, para ele é aquele sonho. Então, é aquela hora que você pode pedir um depoimento desse paciente. Então, muito além da foto, você fazer um vídeo, claro, pedindo autorização para esse paciente, e gravar um vídeo dele falando. Ele vai falar exatamente isso, porque ele está se sentindo realizado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu estou muito feliz hoje, porque é um sonho realizado, agora eu posso sentir o gosto do alimento, eu posso na festa de família e sorrir, porque quando eles procuram para fazer o implante, é isso, eles têm vergonha de sorrir. Então, é o momento de você conseguir um depoimento gravado, que é mais do que isso, um paciente falando, você mostrando na sua rede social, o quanto um paciente está satisfeito com o seu atendimento e que foi você que realizou um sonho dele. E aí, nesse caso, também, você pode fazer um kitzinho e entregar lá para o seu paciente com coisas que ele não conseguia fazer antes. Por exemplo,
morder uma maçã. É algo que para a gente parece muito simples, mas que é um sonho realizado, que vai poder morder sem necessariamente picar, alguns alimentos, algumas coisas assim simples, para que a gente faça e consiga marcar aquele momento daquela realização daquele paciente. Então, estamos aqui, vou falar de novo, coisinhas simples, né, do nosso dia a dia, que nós podemos fazer para aumentar nossa conversão, para a gente poder melhorar o nosso atendimento. E imaginem, o paciente fazer uma indicação de você para um colega, falar, nossa, eu fui naquele consultório e nunca ninguém tinha me explicado tão bem sobre os procedimentos. Quando eu terminei o tratamento, o dentista veio me parabenizar, me deu um presentinho. Então, isso para ele é algo marcante. E qual é o momento de fazer isso com o paciente de implante? Porque você finaliza, ele tem que se recuperar e depois ele tem uma consulta de retorno. E é nessa consulta de retorno. Por quê? Porque ele já teve um momento dele de experimentar os alimentos e perceber que ele estava mais seguro, perceber que ele sentia o gosto. E é isso que ele vai relatar no seu depoimento. Então, de novo, tem esses momentos, é o momento exato para fazer essa solicitação, né? Para você conseguir aí o que a gente chama de prova, para você conseguir impulsionar nas suas redes sociais e se demonstrar aí como um profissional de excelência na sua área. Pessoal, amanhã, então, nós vamos falar aqui sobre como aumentar a sua conversão das novas avaliações. Então, tudo isso que a gente falou que é de extrema importância para que isso aconteça. E amanhã nós vamos falar alguns detalhes aí específicos de como fazer um atendimento via WhatsApp, via Messenger, a recepção, né, a recepcionista, como acolher esse paciente, qual o melhor momento para fazer esse fechamento, tudo isso. Então, espero vocês aqui amanhã.